Então, gente, eu não sabia como é que era a minha cidade, né? A gente pagou pessoas pra ajudar a gente na questão de mercado, como fazer a primeira compra de mercado, essas coisas básicas, porque quando a gente chega aqui em outro país, a gente não sabe de nada, a gente é igual criança. Então, a gente pagou uma pessoa pra ajudar a gente no aluguel, na primeira compra do mercado, explicar como é que funciona, para fazer o código fiscal, que é o CPF, entendeu? Para fazer a documentação certinho, porque a gente tem, né, quando a gente chega aqui, a gente tem um documento que ele é provisório, que fica com a gente, que é o código fiscal, famoso CPF nosso aí no Brasil, tá? Mas ele é provisório, tá? Enquanto você espera a cidadania. Então essa pessoa ajudou tudo, só que a gente teve problemas no aluguel. Mas eu não quero entrar nisso porque isso é um assunto muito extenso e falar sobre cidadania, enfim, outros assuntos que eu não queria entrar ainda, né? Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que talvez a gente converse sobre isso. Mas deu certo, conhecemos um italiano que confiou na gente, que isso é muito difícil de acontecer. Então eu acredito que estava tudo escrito para dar certo. Ele confiou na gente. A gente não tinha emprego, tá, gente? Lembrando vocês, a gente não tinha emprego, tava esperando documentação e ele confiou na gente. Então, tipo assim, eu nunca vou poder reclamar de um italiano, entendeu? Porque a recepção aqui foi realmente incrível, sabe? É até emocionante pra gente quando a gente lembra disso. Porque uma pessoa confiar em você assim, sem você ter um emprego, sem você ter um documento, enfim, sendo de outro país, de outra nacionalidade, sabe? Ainda bem que ele era apaixonado pelo Brasil. Enfim. Quem não é, né, gente? O Brasil é um país maravilhoso mesmo, encantador. Enfim. Conseguimos uma casa, damos entrada aí nos documentos. Depois que a gente pegou esse documento provisório, a gente foi atrás de emprego. Eu encontrei um lugar que é tipo um plano de saúde da fisioterapia, né? Aí eu cheguei com meu currículo, tava escrito lá fisioterapeuta, nananana. Aí ele mandou mensagem, ainda bem que foi escrito, gente, porque se fosse em italiano eu não ia entender nada, sabe? Porque a gente chega aqui e a gente não entende nada, por mais que eu tinha estudado assim, fazendo aulas, enfim, é difícil, tá? A gente sabia o básico ali. Ele falou, olha, você não tem o reconhecimento da profissão aqui, então eu não consigo te dar um emprego de fisioterapeuta, mas tem como você trabalhar aqui com a gente, com uma senhora, numa cidade tal, que é tantos quilômetros daqui, você tem que ter um carro, você tem que ficar na casa dela de segunda e ficar até o sábado, 8 horas da manhã, e voltar depois segunda-feira de novo. Tem que ficar lá direto. Gente, eu olhei pra aquilo, eu falei, quanto vai pagar? 1.200. E ainda tem um descontinho, então eu ia ficar uns 1.100 e alguma coisa. Eu falei, não vou não, obrigada. Paga muito pouco e eu não quero ficar fora de casa, gente. Eu saí do Brasil então pra sofrer assim. Eu falei, não vou não. E eu já tinha pesquisado que, assim, as pessoas falam muito, eu não via tantas pessoas falando propriamente da fisioterapia na Itália. Eu via que as pessoas falavam de conhecimento profissional, como faz, como foi, mas propriamente da fisioterapia foi difícil encontrar conteúdo aqui. E eu via muitas pessoas falando, na Itália é mais lavar prato, faxina e cuidar de idoso, muito isso, cuidar de idoso. Aí eu falei assim, não, deixa quieto, né? E nisso, gente, meu marido deixou o emprego, enfim, e era um emprego que ele tinha que estar de segunda a sexta. Ele perguntou pra mim se tinha algum problema, o que eu achava. E, gente, como a gente tava desesperado, né, porque tinha que comprar carro, porque a gente mora numa cidade pequenininha, que não tinha nem mercado, nem farmácia, nem nada. E eu falei assim, eu vou ter que aceitar, né, por mais que eu não quero ficar sozinha, mas eu vou ter que aceitar, porque a gente realmente não tá podendo arriscar, né. Porque imagina, né, você tá sem emprego e você tá gastando em reais, né, porque quando você tá gastando em reais fica caro. Falei assim, vamos aceitar, vamos ficar por um tempo assim, depois você sai e a gente se reorganiza. E foi assim, ele aceitou o emprego. E nisso, a gente conversou com o vizinho, ele tava vendendo o carro dele, era um carro velho, que tinha que gastar, sabe, muito ainda pra poder deixar ele certinho, bonitinho, mas ele tava andando normal, funcionando normal, enfim. A gente negociou e, por incrível que pareça, ele deixou a gente pagar no mês seguinte, porque aí a gente explicou que meu marido tinha conseguido um emprego e que ele só ia poder pagar o mês seguinte, e ele confiou, a gente é vizinho, né? E aí a gente comprou o carro. Comprou, deixou pra pagar no próximo mês.
E aí, pagamos certinho, então a gente foi sensacional, a confiança que foi maravilhoso, isso foi... Por isso que eu falo, gente, não tem como reclamar de italiano, não vou reclamar, porque foram sensacionais com a gente, do início ao fim, até agora, né, ao fim não, até agora. Então, assim, eu não posso reclamar, né, porque quem faz isso, gente, é muito difícil, gente, fala sério, é muito difícil. E quem ficou responsável por ir atrás da seguração do carro? Euzinha. Porque aqui na Itália, gente, você não pode andar com o carro sem fazer o seguro do carro, tá? Porque não é igual no Brasil que, bom, pelo menos quando eu tô no Brasil, não era obrigatório ter seguro de carro. Então, você fazia se você quisesse, né? Risco seu, né? Aqui não, aqui é obrigatório. Se você é parado e você não tem o seguro do carro, você pode ter o carro confiscado aí, entendeu? Aí você tem a opção de fazer por 6 meses ou fazer de 1 ano. A gente preferiu fazer 6 meses, que era mais barato. E assim foi. E aí, quando eu cheguei na seguração, eu fiz amizade com a mulher que trabalhava lá. Expliquei pra ela que eu era fisioterapeuta, que eu tava procurando emprego, que eu tava desanimada, que eu não tinha achado nada. E, enfim, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga psicóloga que trabalha numa comunidade e que tá precisando de uma pessoa. Já que você é fisioterapeuta, às vezes você pode trabalhar lá. Falei, beleza, fala pra mim como é que eu faço pra falar com ela. Passou o e-mail e tudo mais. Mandei meu currículo, recebi o áudio, marcando a entrevista. Porém, gente, é igual eu falei pra vocês, quando você chega, você não entende nada, porque eles falam muito rápido. Não é igual numa aula que ele fala devagarzinho, que você tá aprendendo verbo, não, é muito rápido. Ai, sorte que eu mandei pro meu professor de italiano, ele falou assim, olha, ela falou isso pra você, era o quê? Uma comunidade por menores, você vai ser responsável por um autista. Aí eu falei, ok, entendido. Aí eu falei, caraca, mas deve ser legal, né? Tipo, eu posso colocar a fisioterapia no meio, né? Enfim, já trabalhei com autistas na minha clínica, sei como atender, são adolescentes, enfim, vai que dá certo, vamos marcar. Aí eu confirmei com ela e tudo mais, mas foi muito difícil, gente, ter essa conexão, porque ela não mandava mensagem, era tipo ligação, o áudio, entendeu? Então foi complicado, mas eu consegui me virar, graças a Deus, enfim. Recebi era um contrato de 3 meses, tá? E era uma sexta, eu lembro que era uma quinta-feira, recebi a mensagem, mandei e-mail e tal, e eu ainda tinha sexta e tinha que fazer a entrevista na segunda. Na sexta, apareceu uma oportunidade de cuidar de uma senhora na cidade que eu morava. Aí eu pensei, caraca, se der certo, eu posso trabalhar na mesma cidade onde eu moro, assim, eu não gasto combustível, não gasto nada disso. Gente, eu fui fazer o teste na sexta-feira para cuidar de uma senhorinha. Eu cheguei lá como fisioterapeuta, querendo dar exercício pra senhorinha, querendo fazer exercício com ela. Gente, ela não queria ir, ela não queria fisioterapeuta, ela tinha terror de fisioterapia. Ela queria uma pessoa que organizasse as roupas, que fazesse a limpeza da casa, que fazesse toda, sabe, deixasse a casa um brinco. E tava marcado das 8 às 2. A filha dela me dispensou a 1. Ela falou assim, olha, eu acredito que como fisioterapeuta você deve ser maravilhosa. Mas, infelizmente, como cuidador da minha mãe, né, não vai dar certo. Aí eu aceitei aquilo na maior tranquilidade, gente, porque eu tinha uma entrevista já mesmo na segunda, eu falei, tudo bem, tá tudo bem. Ela me pagou 40 euros, das 8 às 1. Então façam as contas aí quanto foi a hora, depois vocês me falam. Eu saí toda feliz da vida porque eu tinha ganhado 40 euros. Claro, gente, porque você tá gastando em reais, quando você ganha em euro é muito diferente, né? É óbvio. Enfim. Eu quero falar pra vocês como foi, né, esse trabalho. Só que eu queria deixar bem claro pra vocês que eu não fiz o reconhecimento da profissão, mas eu consegui esse emprego por conta da fisioterapia, tá? Que eu tinha deixado lá e ainda tive que, pra chegar na empresa, eu tive que apresentar esse diploma, né? E esse diploma só estava apostilado, nem traduzido ele estava. Então, assim, o diploma, por mais que ele não estava traduzido, ele me ajudou muito, ele foi crucial para conseguir esse emprego, tá? Mas esse é um assunto que vai ficar pro próximo vídeo, tá? E se vocês gostaram já desse vídeo aqui, caiu de paraquedas aqui, quer saber mais, deixa aqui parte 2 ou alguma dúvida que vocês tiverem aqui, tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou falar pra vocês como é que foi a minha entrevista, como foi toda essa loucura e como hoje eu consegui o meu contrato indeterminado, tá bom? Beijo e até a próxima!